Você está na Canção Nova, TV de inspiração católica fundada por Monsenhor Jonas Habib. Está no ar o Canção Nova Notícias em edição especial. Segundo dia do funeral de Monsenhor Jonas Habib. Comunidade Canção Nova recebe visitantes para dar o último adeus ao seu fundador. 1978, ano de fundação da Comunidade Canção Nova. E em São Paulo começam os grandes cenáculos da renovação carismática católica. O sistema Canção Nova de Comunicação surgiu da encíclica Evangelii Nuntiandi, que inspirou o Padre Jonas. E se tornou referência de evangelização no Brasil. Os fatos marcantes vivenciados por Padre Jonas no exterior. Da Terra Santa, as homenagens de pessoas que ajudaram a difundir o Evangelho no Oriente Médio. Testemunhos de fé. Vidas transformadas e almas alcançadas pela obediência do Padre, filho de Dom Bosco. Está no ar o Canção Nova Notícias. Em rede com a TV Canção Nova de Portugal. Missas e carinho popular marcaram este segundo dia de velório do fundador da comunidade Canção Nova. Momento de dor e separação, mas de serenidade, pois cremos na vida eterna. O segundo dia de homenagens a Monsenhor Jonas Habib foi intenso. Um número maior de pessoas esteve presente no Centro de Evangelização da Canção Nova. Olhares atentos, abraços emocionados. Flores que coroam e reconhecem a fecundidade ministerial do Padre Jonas. Carinho do povo que é fruto de um sim assertivo. A vida do Monsenhor Jonas, do nosso querido Padre Jonas, ela se torna agora uma semente que brota para muitas vidas novas. Os bispos que têm vindo aqui, os sacerdotes, os que estão animando, falando, cantando, e nós aqui as testemunhas, podemos assimilar daquilo que Deus já está fazendo, porque Ele já está no segundo dia da sua eternidade. Dentre as celebrações que aconteceram nesse dia, a primeira foi presidida pelo cardeal Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Suas palavras para os fiéis presentes foram de alento ao coração. Monsenhor Jonas está junto de Deus. Ao mesmo tempo, deixou um legado muito importante da sua vida, da sua pregação, do seu trabalho, tudo aquilo que ele viveu e pregou e formou, que agora cabe às novas gerações levarem para frente. A Companhia de Maria, também nesse gesto significativo de ter voltado para casa no dia da Imaculada e ter voltado para a casa do Pai no dia de Guadalupe. E, ao mesmo tempo, o advento é todo o nosso coração aberto para o Senhor que veio, vem e virá. Intercessão, pedidos em favor do nosso povo, qualidade de quem experimenta a misericórdia. Este é o caso do pai fundador da Canção Nova. Monsenhor Jonas no céu, continue a interceder por nós. É uma partida muito grande, um homem que nos dá um grande exemplo para todas as instituições católicas, mas que nos deu um grande fruto. A Canção Nova é uma bênção para o Brasil. Ele simplesmente nos antecedeu no Natal que vamos celebrar. Mas eu venho aqui com profunda gratidão e profunda comunhão com toda a Canção Nova. E nesta edição especial do Canção Nova Notícias, nós vamos ao vivo com o Ronaldo da Silva, no Centro de Evangelização, na sede da Canção Nova. Ele acompanha a movimentação. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo.
Reinaldo, a gente volta aqui do Centro de Evangelização. Nesse instante a gente vê ali a fila enorme que cresceu ainda mais nesta noite. As pessoas aqui da região estão vindo das cidades vizinhas, mas também eu já constatei, conversei com algumas pessoas aqui próximo, pessoas que estão vindo de longe, de muitas outras cidades do Brasil, para até amanhã estarem aqui se despedindo do Padre Jonas Habib. Mas vocês já viram, né? Eu estou aqui do lado do Frei Gilson, que já estava aqui celebrando agora há pouco a Santa Missa, e nós estamos, Frei, contemplando um tempo agora especial, que é velar o corpo de Padre Jonas Habib. Quero ouvir do senhor também, o que o senhor nos fala sobre tudo isso que a gente está vivendo agora. Para mim é muito estranho, Ronaldo, porque eu estava aqui no Osana Brasil agora, né? Eu estava todo Osana, eu fiquei aqui, fui para casa e a gente recebe essa notícia. Ao mesmo tempo, aqueles dois sentimentos, né? De uma certa dor, mas também de uma certa alegria, de uma certa paz. Eu vim aqui com muita alegria, porque Padre Jonas Habib, ele fez parte talvez dos dois momentos mais importantes da minha vida. O primeiro deles é a minha conversão, porque graças a ele, as pregações dele, ele contribuiu muito para que aquele adolescente de 14 anos pudesse se converter. Então eu me lembro que escutei muito as suas pregações e elas me ajudaram muito na minha conversão. E o segundo momento é a minha vocação. Ele também teve uma importância gigantesca na minha vocação. Eu estou aqui também para agradecer, para me unir a essa comunidade que eu amo tanto. Era aqui que era para eu ter entrado. Quando eu recebi a vocação, eu vim aqui, eu vim para Canção Nova. Eu estava quase entrando. E aí Deus me pediu para entrar nos Carmelitas. Mas tenho a comunidade Canção Nova como irmã, como amiga. E o Padre Jonas deixou um legado no meu coração muito grande e muito forte. Enquanto o senhor fala, a música toca. A Canção Nova foi uma música, chegou para o Brasil com uma pregação e mexeu muito com os corações. As vocações sacerdotais do Brasil, eu também digo isso por constatar, conhecer tantos padres, receberam uma grande contribuição do ministério do Padre Jonas Habib. Não são poucos os padres que falam justamente da pregação do Padre Jonas que os tocou. Mas aí eu uno a pregação e essa música que agora aqui, ela chega tão forte, mas a Canção Nova juntou tudo, né? É verdade. A Canção Nova, né? Uniu a pregação com a canção. Esse é outro contributo que eu ganhei, porque eu canto desde menino e Padre Jonas me inspirou. Eu lembro que eu vim aqui nos acampamentos de músicos para sentar, para aprender o que era ser ministro de música. Então eu posso dizer que eu aprendi com ele. Esses dias eu estava com a Luzia Santiago e ela foi rezar o rosário comigo. E terminou o rosário, eu peguei o violão e comecei a cantar. Aí nos bastidores ela disse, olha, ele é igual ao Padre Jonas, ele canta, ele prega, é com ele que a gente aprendeu. Ele deixou um legado forte para a igreja, para a música, para a pregação, para a intercessão, para todas as áreas ele deixou um legado muito forte. Uma palavra do Senhor a nós, comunidade, filhos do Padre Jonas. Eu diria que a morte do Padre Jonas, ela quer trazer a comunidade para a sua essência. A morte de um fundador é um grito. Não percam a essência. Não percam, porque o carisma está muito vivo. E agora o difícil é manter vivo com a morte do fundador. Isso a gente viu em tantas ordens religiosas. Hoje, o Padre Jonas está gritando, mantenham vivo este carisma que eu dei minha vida por ele. E eu quero dizer a Canção Nova, vocês vão conseguir, com a graça de Deus, com o batismo no Espírito Santo, vocês vão conseguir essa graça. Obrigado, Frei, prazer ouvi-lo. Amém. Daí, Adriana, Reinaldo, vou ficando por aqui, mas depois eu tenho uma história para contar para vocês. Tá vendo essa logomarca?
vendo esse terno aqui? Tem uma história particular com o Padre Jonas. A última vez que eu o utilizei foi ao lado dele, entrevistando ele no conclave que elegeu o Papa Francisco. Mas a gente conta depois essa história. Volto com vocês. Obrigado, Ronaldo. Até daqui a pouco. Então, olha, não perder a essência e não esquecer das origens. É por isso que o Padre Jonas fundou a comunidade Canção Nova em 1978, né? É verdade, Reinaldo. E desde 1978, o Padre Jonas se tornou uma referência, uma figura fundamental na realização dos cenáculos, que eram grandes encontros da renovação carismática católica no estádio do Morumbi, na cidade de São Paulo. Em 1977, na festa de Cristo Rei, Padre Jonas teve uma inspiração de lançar um desafio aos jovens. Quem quer dar um ano de sua vida para Deus, para viver em comunidade e fazer o que eu faço com vocês? 12 aceitaram o convite e assim nasceu a comunidade Canção Nova em 2 de fevereiro de 1978. Nos anos seguintes, Padre Jonas apostou nos rebanhões e retiros de carnaval para salvar almas. As experiências deram tão certo que era preciso ir além. Na capital paulista, foram organizados os chamados cenáculos. Eu trabalhava em Osasco, numa paróquia, mas começamos a planejar retiros lá em São Paulo e planejamos também os primeiros cenáculos. E, lógico, um dos pregadores foi Padre Jonas Abib. O estádio do Morumbi foi palco de grandes encontros carismáticos nos anos 80 e 90. Junto a outras lideranças da renovação carismática católica, Monsenhor Jonas Abib teve papel central na realização desses eventos, que reuniam milhares de pessoas de várias partes do país e que vinham aqui em busca de uma profunda experiência com o Espírito Santo. Centenas de ônibus e uma multidão caminham em direção ao estádio. Lá dentro, pioneiros da renovação carismática católica se revezam no palco central num dia inteiro cheio de graças. Para ir até meus irmãos que muito precisavam de uma cura, de uma oração de libertação. E há 2 meses atrás, passei por uma cirurgia bastante grande. E vocês, meus irmãos brasileiros e também não que estão aqui no nosso Brasil, rezaram por mim. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo pela oração que vocês fizeram por mim. A música, celebração, oração do Santíssimo, testemunhas, muitas testemunhas e muitas pregações. Muita oração pela cura das pessoas. Por grande celebração, pedindo toda a plenitude, toda a força do Divino Espírito Santo. Então era um dia assim maravilhoso, um dia que você saía de lá liberto e cheio do Espírito Santo. Era um dia realmente voltado para Deus mesmo. Eu participei, acho que entre todos. Aos 90 anos, a professora Maria Gabriela foi voluntária nos cenáculos. No cenáculo, reuniam-se mais ou menos 130 mil pessoas. E teve um ano que teve mais ou menos 140 mil pessoas. Então você viu um povo com sede de Deus, né? Os frutos desses encontros são incontáveis. Vai desde o fortalecimento dos grupos de oração, da música católica, até uma infinidade de relatos de graças alcançadas. Muitas pessoas se convertiam verdadeiramente, passavam a participar de grupos de oração, uma oração de cura profunda, uma oração de cura interior. Às vezes, ela vai lá no fundo das emoções, do sentimento da pessoa, de traumas, e muitas ali, mesmo sendo só um dia, saíam completamente diferentes, saíam curadas, pode-se dizer. Os cenáculos foram uma injeção de ânimo, de força para a renovação carismática.
E foi num dos encontros da Renovação Carismática Católica, no Colégio Liceu Coração de Jesus, em 1993, que Padre Jonas teve a inspiração de iniciar uma obra de evangelização na capital paulista. A semente foi lançada e assim nascia a Missão Canção Nova em São Paulo. Que bom, né? Quantas histórias bonitas. E o padre Eduardo falando que o cenáculo foi uma injeção de ânimo. E que bom ver tia Laura e tantas outras pessoas Maria Gabriela, né? E os cenáculos que aconteceram em São Paulo, né? E a sementinha da Casa da Canção Nova em São Paulo, que começou lá no Vale do Anhangabaú. Eu cheguei lá, né? Conhecer esse primeiro lugar que a Canção Nova teve lá. Portanto, o Monsenhor Jonas Abib foi um dos precursores da renovação carismática católica no Brasil. Nos caminhos trilhados pelo homem de fé, esta é a história da comunidade Canção Nova e do sistema Canção Nova de comunicação, que se tornaram referência na evangelização do Brasil. Suas palavras sempre foram: a Canção Nova nasceu da renovação carismática. Por sua história, não seria diferente. O protagonista das experiências de oração, líder na RCC, que durante muito tempo viajou o Brasil e o mundo anunciando a ação do Espírito Santo, se encontrou no interior de São Paulo como o melhor amigo da juventude. E o nosso bispo Dom Antônio me chamou no escritório dele e me apresentou a Evangelho Anunciante de Paulo VI. O Antônio me disse: ponha isso em ação. Comece com jovens, porque com jovens é mais fácil. Perto dos jovens, liderou os retiros de Maranatá para a formação de homens novos para um mundo novo. Logo depois, o catecumenato, uma oportunidade de conhecer a doutrina da igreja. Retiros que permaneceram por 2 anos em um espaço próprio em Queluz, no eixo Rio-São Paulo. Os encontros com jovens no interior de São Paulo iam bem, mas lá no fundo, o padre sentia que deveria ir mais longe, como se tivesse um longo caminho a percorrer. Nesses mesmos trilhos, correu o trem que o levou para os novos rumos que Deus o inspirava. Em uma viagem de Lorena a Queluz para mais uma formação com os jovens, sentiu a necessidade de fazer um convite à juventude. Quem aceitaria deixar casa, família, emprego, estudos e até namoro para viver em comunidade e evangelizar? A resposta foi o combustível que faltava para uma nova viagem começar. Em fevereiro de 1978, nasceu a comunidade Canção Nova. Era uma vida simples de oração, partilha, confiança na providência e com o desejo enorme de evangelizar. Como eu disse que era um ano, pouco a pouco foram saindo depois daquele ano. Não é? A Luzia permaneceu e muitos outros vieram. Uma vez por mês nós tínhamos uma formação com ele, então ali nós bebíamos da graça de ter ainda mais a presença do fundador conosco. A determinação em cumprir a vontade de Deus era a maior motivação. No coração do padre, algo que se propagava como ondas de rádio. Desejo que fez nascer a principal missão da Canção Nova: evangelizar pelos meios de comunicação. E justamente pelo rádio foi que essa tarefa começou. A unidade foi adquirida no dia 1º de abril de 1980. Era a antiga Rádio Bandeirantes AM de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. A inauguração como Rádio Canção Nova, a Rádio do Senhor, veio pouco depois. Um dos momentos mais marcantes na vida do fundador. E nós viemos do transmissor, que era lá no Brejo, na beira do Paraíba, e no carro escutando a rádio pela primeira vez. Era a voz do Espírito, que queria chegar para o Brasil inteiro. Mas como era possível uma rádiozinha chegar para o Brasil inteiro? Aquela rádio foi para 5 kW, foi para 10 kW. Depois da rádio de 10 kW, fomos para as ondas curtas. Gente, o Brasil inteiro
pegava a rádio e mandava recado para nós por telefone, por carta, pedindo oração, agradecendo. Em 1989, uma das mais importantes conquistas, quando o Padre Jonas comemorava seu jubileu sacerdotal de prata em dezembro daquele ano, a TV Canção Nova funcionava com 2 horas e 40 minutos diários de programação própria para Cachoeira Paulista e cidades vizinhas. Anos depois, a programação era veiculada em canais, até começar a ser exibida via satélite. Quase 28 anos depois, o que era pequeno se fortaleceu, alcançou o país inteiro e chegou a outros lugares do mundo, como Itália, Portugal, França e Israel, com boa parte do conteúdo digital. Monsenhor Jonas não exigia pouco, era preciso mais que empenho. Cada um precisava dar sangue, suor e lágrimas para que a missão continuasse. E foi assim que o trabalho deslanchou e os equipamentos ficaram mais modernos. Mas a essência se manteve a mesma. Programação baseada nos valores e nos princípios cristãos. 24 horas no ar, sem propaganda comercial. Deus soprou isso no coração do Monsenhor e ele, como um homem fiel e corajoso, levou a todos nós a abraçarmos essa ordem mesmo de Deus para nós. Com as páginas da Canção Nova na internet, o sistema de comunicação estava completo. O sistema Canção Nova passou-se a se chamar Rádio, TV e Internet. E aí tinha o jornalismo, então ficou jornalismo, rádio, TV e internet. Revista, produtos de evangelização e projetos sociais ajudam a transformar a realidade de milhares de pessoas. E é esse esforço coletivo que vai fazendo com que essa companhia de pesca possa avançar por mares mais profundos, possa jogar redes ainda maiores e trazer ainda mais almas para Deus. Às vezes faltam palavras para expressar o quanto cada conquista foi importante nessa história. Essa trajetória, regada com um olhar de amor, permanece movida por uma fé inabalável. Pai, amigo e eterno sonhador. Para ele, a missão nunca tem fim. Rádio e televisão pegando no mundo inteiro. É um sonho? Sim, é um sonho. Mas eu tenho certeza, como os outros sonhos se realizaram, esse também vai se realizar. Olha, a gente faz uma pausa agora para saber da previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil com Yara Naíres, porque amanhã é o último dia do funeral de Monsenhor Jonas Abib. Yara, boa noite. Vai ter chuva amanhã no Vale do Paraíba? Reinaldo, as instabilidades se retomam fortes nesta quinta-feira. Boa noite para você, Adriana, e a você aí de casa que nos acompanha. O dia vai permanecer como hoje, parcialmente nublado, com calor de 28 graus à tarde. Por volta das 16 horas, aumenta a possibilidade de pancada de chuva, que chega a 24%. Na sexta-feira, haverá chuva e os termômetros variam entre os 17 e 30 graus. Amanhã o tempo começa a mudar por causa da formação de um corredor de umidade, conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul, que começa no norte e passa pelas demais regiões, como o centro-oeste, nordeste e o sudeste, levando nebulosidade e chuva forte nessas áreas. Bom, essas são as informações de hoje. Volto com vocês, Reinaldo, Adriana. Obrigado, Yara. Boa noite para você. Olha, o Monsenhor Jonas Abib foi um homem de palavra e acreditava que a Terra Santa era o lugar por excelência para se encontrar com Jesus Cristo, a palavra eterna do Pai. E em muitas de suas viagens, a Divina Providência o fez conhecer pessoas que o ajudaram a difundir o Evangelho no Oriente Médio. Algumas delas manifestaram suas condolências. O meu sonho, quanto à terra do Quinto Evangelho, é que a televisão não seja apenas local, mas ela se espalhe por todo o Oriente Médio. Eu não sei como isso poderia acontecer, mas Deus fez coisas tão impossíveis que eu posso sonhar dessa maneira. E eu espero em Deus, eu peço a Deus que consigamos essa empreitada. A televisão se espalhando por todo o Oriente Médio.
Pede-me, e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como propriedade. Io ho conosciuto Jonas Habib qui in Terra Santa, ci siamo incontrati diverse volte. Eu conheci Jonas Habib aqui na Terra Santa. Nos encontramos diversas vezes. Uma pessoa muito simples. Não há ideia de ser um grande fundador de um grande movimento como Canção Nova. Porém, dentro da sua simplicidade, eu vi muita fé e muita determinação em servir a igreja neste novo mundo, que é o mundo das mídias, e levar a palavra de Deus através das mídias à população. Creio que foi uma intuição muito importante para o Brasil. A Canção Nova que agora está no mundo inteiro e acredito que seja o nosso dever, mas também um dever moral de expressar nossas condolências pela sua morte e levar tudo ao Senhor por esse dom de Jonas Habib que foi frutuoso para a vida da igreja. Agradeçamos ao Senhor porque tudo foi uma providência. Eu não conhecia a Canção Nova. Foram ocasiões esporádicas que tivemos e depois entendemos que nessas ocasiões estava a providência. Che poi abbiamo capito dietro queste occasioni c'era la provvidenza. Vorrei mandare mie condoglianze a tutti quanti della comunità di Cansanova, specialmente alla nostra carissima Lucia, Eto e tutto il consiglio, tutta la comunità, perché veramente questa è una grande perdita. Noi maroniti quando facciamo le condoglianze diciamo Cristo risorto è veramente risorto. Questo è l'augurio che tutti noi, l'augurio. Le parole che diciamo perché crediamo nella risurrezione e che la vita non finisce lì. Cioè adesso io, veramente stamattina, dopo che mi ha chiamato Lucia per dirmi che è morto padre Jonas, ho pensato veramente che avevamo un uomo, un sant'uomo. Con la sua santità ci ha portato tutti avanti. Monsenhor Jonas sempre esteve presente nas missões no exterior, principalmente na primeira missão da Canção Nova, em Roma, a cidade eterna. Alguns dos missionários que passaram por lá recordam com carinho fatos marcantes, seja no trabalho ou no lazer. Uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. O nosso objetivo no início da missão em Roma era justamente estar no coração da igreja, como nós dizíamos, e transmitir aquilo que a gente vivia em Roma, que acompanhava com o Papa, as viagens, as catequeses e tudo mais, transmitindo isso para o Brasil. Então eu fui remanejado para Roma, estava noivo, no início do ano 2000, para estar montando a produtora da TV Canção Nova em Roma, porque nós íamos começar todas as produções de gravação com o Papa, e também gravar todo o ano jubilar. No coração da igreja, a Canção Nova começou a transmitir as celebrações com o Papa no Vaticano. Uma lembrança, assim, uma recordação muito bonita foi do ano jubilar, né? No ano 2000, quando nós começamos as transmissões também via satélite. E a Canção Nova foi pioneira também nesta transmissão, pegando o áudio da Rádio Vaticana e colocando, né, no nosso canal de TV.
Um primeiro momento, até o padre Lombardi, que era o porta-voz do Papa, ele disse que era uma coisa difícil, mas que era uma primeira experiência, um teste. E nós fizemos o teste, deu muito certo, graças a Deus. Ao longo dos anos, as atividades da comunidade, tanto no jornalismo como nas transmissões e trabalhos pastorais, foram se consolidando. Serviços prestados ao Vaticano também fizeram parte da missão. Então, foram 4 anos que eu trabalhei ali no Vaticano, na rede de informática da Igreja na América Latina, juntamente com o Padre Clóvis no Brasil, né? Porque a ideia era implantar também a rede no Brasil e ter um pouco mais de expansão desta cultura de rede, que já se trabalhava em toda a América Latina. Para mim, esses 4 anos foi um encontro com a Igreja da América Latina de forma especial, e também com pessoas extraordinárias que têm feito um trabalho na comunicação há anos, né, e que continuam até hoje a trabalhar pela comunicação. Foram anos de muita eclesialidade, de conhecer também outras partes, né, outros carismas, outras comunidades que também trabalham com comunicação. Então, para mim, foi bem frutuoso ter esse contato direto com essas pessoas. Monsenhor Jonas sempre acompanhou de perto a trajetória da comunidade em Roma. Os bilhetes deixados por ele demonstram o carinho do pastor para com seu rebanho. Quando o padre visitava a nossa casa, a gente sempre deixava uns bilhetinhos, como a gente costuma fazer quando os irmãos vêm em nossa casa. E é legal que o padre, ele devolvia o bilhete, mas com uma resposta dele pessoal, né? Então isso marca sempre os momentos que ele esteve na nossa comunidade ali em Roma, e que com carinho ele também correspondia, né? E são muitas fotos que a gente teve com ele. Sim, é sempre um momento muito alegre estar com o Padre Jonas. Nestes 25 anos de história, muitos fatos marcaram a missão e a vida de cada pessoa que aqui esteve. Um outro momento marcante também, que tivemos a participação do nosso fundador, foram as canonizações. De modo especial, João Paulo II e João XXIII, que foram 2 canonizações juntas e que a gente teve uma participação da comunidade também viva, que são 2 papas muito importantes para a história da Canção Nova. Outro momento muito forte para nós, para mim, para todos nós, foi quando o Padre Jonas foi para a cobertura do falecimento do Papa João Paulo II. Eu lembro muito bem. O Papa João Paulo II já estava bem velhinho, doente, né? Como todo mundo acompanhou. E eu lembro que ele chegou e falou: olha, eu vim porque o Dom Eugênio Salles me ligou e disse que era o momento de eu vir. E ele chegou, nós já fomos para a Rádio Vaticano. E a gente estava em frente à Rádio Vaticano, no rádio já estava dando a notícia do falecimento do Papa. E aí nós corremos para frente da Basílica São Pedro e começamos a registrar tudo. E o padre ali trabalhando conosco. O Padre Jonas, ele era o nosso produtor. Enquanto a gente saía para a rua com as equipes, tínhamos 2 equipes, o Padre Jonas ficava em casa, ele atendia o telefone, ele fazia as ligações em italiano, ele acompanhava os noticiários, a programação da TV e trazia para nós sugestões de pauta. E quando a gente chegava tarde em casa, depois daquele dia inteiro de trabalho, lá vinha o Padre Jonas nos servir na mesa. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Esse é o Padre Jonas. Um verdadeiro pai, carinhoso, presente. Muitas vezes o próprio Padre Jonas participou das transmissões. Porque quando ele entrava no Vaticano, ele entrava se apresentando com o crachá dele e falava: sou cronista, sou cronista. Então ele era esse cronista da Canção Nova que registrava ali, e era muito bonito porque ele fazia questão. Aí a gente arrumava um celular para ele e ali de dentro do Vaticano, no meio da missa, né, ele estava ali junto com a equipe de reportagem. Ele ficava conosco ali na cobertura, na transmissão. Ele pegava o celular e ia para fazer um comentário na rádio ou na televisão.
E essa era a participação dele, ele relatava ali como que estava aquele momento. Da missão aos momentos de lazer, um pai sempre presente. Teve um único dia livre, porque aquele dia não ia ter nada, nenhuma atividade, toda a imprensa teve um dia livre naquele dia. A gente podia escolher fazer o que quisesse. E tinha algumas pessoas que queriam ir rezar, fazer alguma coisa tipo um retiro. E eu e mais outros, a gente falou, não, a gente gostaria muito hoje de ir para a neve. Tinha um pessoal que queria ir para Assis, se eu não me engano, e rezar em Assis. A gente falou, não, a gente quer ir para a neve. Eu, mais uma ou duas pessoas. E o Padre Jonas falou, eu também quero ir para a neve. E aí nós passamos aquele dia gostoso, divertido, na neve. Foi muito rápido, assim, a gente chegou lá, só viu a neve, brincou um pouquinho, bem pertinho de Roma. E aí voltamos para nossa casa, depois de um dia tão gostoso com o nosso fundador. Que me leva pra frente é o amor de Deus. Esta será a última noite do velório de Monsenhor Jonas Habib. O seu sepultamento será amanhã após a missa das 15h. Durante toda a madrugada, o local terá a presença dos missionários e religiosos, também dos peregrinos que vêm se despedir do fundador da Canção Nova. Agora nós vamos voltar ao vivo ao Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes com Ronaldo da Silva, que traz outras informações ao vivo de lá. Ronaldo? Adriana, olha, ainda não são 9h da noite, aqui com uma temperatura muito agradável, não faz frio, não faz calor, mas aquele ventinho gostoso. Você está vendo agora as imagens da fila que já extrapola o centro de evangelização. Aquelas pessoas que nós estamos vendo agora, você do Brasil inteirinho acompanhando, são pessoas que estão chegando agora à noite para passar ali diante do caixão do Padre Jonas Habib. Isso nos recorda momentos memoráveis da vida da nossa igreja, de homens muito queridos, de homens de fama de santidade, que atraíram assim também tão grande número de pessoas em seus funerais. Eu estou com o Padre Vicente e falar de homens de tão grande fama de santidade, Padre Léo. Padre Vicente, nesses dias a gente tem visto tantas brincadeiras na internet, a criatividade do povo, com o Padre Jonas e o Padre Léo. Eu já vi algo do tipo, Padre Léo dizendo para o Padre Jonas, agora é nós, lá no céu. O senhor ouviu alguma coisa diferente, né? Com certeza. É muito bonito ver o carinho do povo transbordar, né, no encontro que com certeza a gente pode dizer acontece no céu de forma muito feliz, que é o encontro do Monsenhor Jonas com o nosso querido Padre Léo. Eu traduzo isso por um quadro que eu carrego com carinho comigo, que é o Monsenhor Jonas e o Padre Léo abraçados. E num dado momento, Ronaldo, a gente não sabe se é o Monsenhor que abraça o Padre Léo ou se é o Padre Léo que abraça o Monsenhor. O que a gente sabe que os dois estão abraçados. E é assim que eu imagino esse encontro do céu, e o povo com certeza transborda essa certeza. Bom, o senhor e nós da Canção Nova entendemos esse amor do povo com os nossos fundadores, não é? O que o senhor diz contemplando essa fila dessas pessoas que estão aqui? Essa manifestação de carinho do povo, porque há um sentimento, Ronaldo, que toca o coração das pessoas nesse momento, de que Monsenhor Jonas Habib de fato transborda santidade, transborda cheiro de céu, transborda cheiro do alto. É essa dobradinha. E quando o Padre Léo aponta as coisas do alto, o Monsenhor Jonas Habib diz assim: é preciso buscar com santidade para se alcançar as coisas do alto. Então não tem como separar, e o povo transborda isso. E a prova é essa fila, que só vai aumentar, porque eu sei de caravanas que estão vindo do Brasil inteiro para viver esse momento e tocar essa hora e se despedir do Monsenhor Jonas como quem toca o céu. É bonito, muito bonito demais. Obrigado, Padre Vicente. Prazer grande tê-lo aqui também, que nós sabemos da amizade que une nossas obras, Canção Nova, Betânia, essa amizade que agora é celebrada no céu.
Com certeza. Aquilo que a gente experimenta na terra, agora tem alcance de céu, tem alcance celeste. E que seja incentivo para a gente buscar as coisas do alto. Prazer ouvi-lo sempre, muito obrigado. Adriana e Reinaldo, e você do Brasil inteiro, nesse instante nós temos aqui no palco, enquanto a gente tem ali a fila e temos fiéis, pessoas que amam o Padre Jonas desde muito tempo, décadas atrás, dos interiores aqui de São Paulo, de Minas Gerais e de outras partes do Brasil. A gente tem no palco também algo muito bonito. Filhos da Canção Nova, antigos. Agora há pouco estavam cantando ali Ricardo Sá, e a gente tem ali agora Gildete Leal, desde a década de 80, década de 90, gravou os primeiros CDs, ou melhor, LPs, com o Padre Jonas Habib, e eles estão agora ali no palco, se revezando com os nossos meninos de hoje. Ricardo Sá, Gildete Leal, alguns filhos antigos da Canção Nova. Olha, apenas enfatizando, a noite hoje vai ser dia para muita gente que está chegando aqui. Não para de crescer o movimento e a gente entende também, muita gente saiu agora do seu trabalho, da sua cidade, e está vindo para passar a noite aqui na Canção Nova, talvez ficar já até amanhã, os funerais, os últimos instantes, à tarde. Adriana, Reinaldo, volto com vocês. Obrigado, Ronaldo. Como é bom ter o Ronaldo aqui com a gente, né, Reinaldo? Sim, bem-vindo ao Ronaldo. Olha, Adriana, o exemplo de dedicação na missão de evangelizar do Monsenhor Jonas Habib influenciou vocações sacerdotais e leigas em todo o país. E na capital de Sergipe não foi diferente. Nós encontramos testemunhos de padres e de uma leiga consagrada. Antes da Canção Nova se instalar como TV em Sergipe, Padre Jonas Habib já cooperava para formar os seminaristas da Arquidiocese de Aracaju. O Monsenhor Genivaldo foi um deles. Tive a oportunidade de estudar na cidade de Lorena. Mesmo sendo do clero diocesano daqui de Aracaju, Dom Luciano nos enviava para morar com os salesianos em Lorena. Lorena é próxima aí à Cachoeira Paulista. E o Monsenhor Jonas Habib, ele é salesiano. E ele aparecia lá tranquilamente. Às vezes a gente estava jantando, almoçando, ou estava acontecendo a Santa Missa para os seminaristas, salesianos e diocesanos, a gente morava juntos. O que chamava a atenção era a simplicidade do Monsenhor Jonas Habib, sem problemas, sem protocolos. Chegava e ficava no meio da gente. Todas essas cenas de simplicidade, do homem de fé, do empreendedor, daquele que trouxe a comunicação católica, do coração de criança, isso ficou marcado e ficará marcado no meu coração. Que Deus dê a luz eterna, a visão beatífica o quanto antes ao Monsenhor Jonas Habib. Quando ainda estava descobrindo a vocação, o padre Adilson conviveu de perto com o Monsenhor. Depois que terminei a filosofia aqui em Aracaju, nós não tínhamos onde estudar teologia. E depois de muitas pesquisas, o Dom Lessa ligou para o padre Jonas Habib perguntando se ele poderia receber alguns seminaristas de Aracaju. E ele, com muita disponibilidade, com muita obediência ao bispo e à igreja, um homem obediente à igreja e ao bispo, disse de imediato a Dom Lessa: pode mandar quantos seminaristas o senhor quiser e aqui não precisa pagar nada. Isso foi muito importante, essa acolhida do padre para conosco. Nesse tempo foi eu e o Padre Francisco, hoje padre da Canção Nova, que naquele tempo era seminarista. Adriana é missionária da Canção Nova em Aracaju há 16 anos. Um momento marcante fez a diferença para prosseguir na vocação. A primeira experiência que eu tive com o padre pessoalmente foi aqui em Aracaju, no primeiro Dai-me Almas. Enquanto todos correram para a fila do meio na comunhão, isso me marcou. Eu disse que eu não ia porque eu estava ali para receber Jesus, eu ia ficar na fila do cantinho mesmo. O pessoal foi porque pensava que o padre ia para a fila do meio, né? Que geralmente é o que acontece. E ele não foi para a fila do meio, ele veio para a fila onde eu estava no canto, né? Do encontro lá do espaço. E aquilo ali acelerou meu coração, eu não entendia por quê. Ele veio, né? Com aquele sorriso, aquele olhar que vai no fundo da alma. Eu não sabia se eu dizia amém, se eu sorria para ele. E a partir dali eu senti algo diferente.
Olha quantas histórias bonitas e quantos fatos interessantes na vida de Monsenhor Jonas Habib e de todos aqueles que conviveram, que o cercaram durante a sua trajetória de missão. Sobre a vida de missão de Monsenhor Jonas Habib, a reportagem que vamos ver agora revela de forma concreta como Deus agiu na vida de um ateu. Olha, e tudo começou a partir do testemunho de fé do fundador da Canção Nova. Anuncia-me, vai falar por mim. Década de 1980, Monsenhor Jonas Habib era o pregador do evento promovido pela Renovação Carismática. Um domingo de Vem Louvar em Brasília, ginásio Nilson Nelson lotado e uma cadeira vermelha vazia. Foi neste espaço que a família de José Cherrabi começou a experimentar o agir de Deus no coração do pai da casa, o senhor Lourenço Cherrabi, que se considerava um ateu. A mãe e os 2 filhos, que já participavam de um grupo de oração da RCC, até fizeram um convite para o senhor Lourenço vivenciar o momento. Mas a resposta foi negativa, como sempre. Ele afirmou que tinha muitas atividades do trabalho a realizar em casa e, por isso, não teria condições de vir até o local. De repente, olha quem apareceu no Vem Louvar. Nós chegamos cedo e conseguimos cadeiras para sentar nas cadeiras vermelhas em frente ao palco. Aí o Lourenço de repente chegou, ninguém ali sabe explicar porque não tinha vaga, não tinha cadeira vaga, mas apareceu uma cadeira vaga perto de mim. A gente não atinou quem saiu, nós não sabíamos porque só tinha o nosso grupo. E ele achou que eu tinha guardado a cadeira para ele. Ele ficou olhando e falou assim, e quem é esse que está aí pregando? E eu falei, eu não conheço, porque eu não conheço. Mas os meninos falaram que é um padre de São Paulo. De repente, o padre Jonas faz uma oração de cura interior e cura tudo. E aí aponta para uma daquelas, não era do nosso lado, do outro lado assim do estádio, longe da gente. E diz, ali tem uma senhora que está com muleta e que ela não anda. E Jesus mandou que ela venha aqui agora conversar comigo e que a pessoa que estiver com ela ajude, porque ela tem que vir aqui para eu orar por ela. Quer dizer que então, para o Lourenço, não era um circo que o padre estaria fazendo, porque era a mãe do cara que frequentava o grupo de oração. Eu nunca vi Lourenço tão interessado para ver aquele negócio. No dia seguinte, o Monsenhor Jonas tinha uma audiência no Ministério das Comunicações para fazer um pedido de ondas curtas da Rádio Canção Nova. O objetivo era aumentar o alcance do sinal do veículo de comunicação em outras regiões do país. Chegando aqui no Ministério das Comunicações, a audiência estava marcada justamente com o senhor Lourenço, que era secretário de radiodifusão do Ministério na época. Assim que o Monsenhor Jonas entrou em seu gabinete, Lourenço logo reconheceu e durante a apresentação afirmou a seguinte frase. Se o que eu vi ontem, lá no Nilson Nelson, é a religião católica, estou me tornando católico agora. Naquele dia seguinte, quando eu fui para arrumar todas as coisas da onda curta, a Elzinha estava comigo. O professor disse, olha, faz o seguinte, para facilitar, vá lá com a minha secretária. E ela pode datilografar e pode dar as indicações para vocês de como fazer esse pedido. E a partir daí, assim, ele criou laços conosco. Eu digo assim, que nasceu ali a amizade. E daí nós começamos o contato mais direto para o pedido das ondas curtas, ondas tropicais, questão de TV. Então ele foi a porta para nós.
E o mais bonito, portanto, é que Deus pegou em primeiro lugar o homem. Ele tinha um propósito. Depois disso tudo, ele falou, bom, o cara não é da igreja. Ele recebeu o primeiro anúncio. Então ele passou a vir, quando vinha a Brasília, ficava aqui em casa. E ele ficava catequizando o Lourenço. A amizade entre a família e o Monsenhor Jonas perdurou mesmo após o falecimento de Lourenço Cherrabe. Os frutos de oração, de alegria da vivência cristã e de conversão ficaram marcados no coração da família. Em vida, o professor Lourenço, como chamava o padre Jonas, foi o grande incentivador da criação da TV Canção Nova, por intermédio do Ministério das Comunicações. Eu tinha muito medo da televisão, mas interessante, foi ao contrário, quem me animou, quem me encorajou, quem me impulsionou para ir para a televisão foi o professor Lourenço. Veja, é uma coisa inusitada, o próprio secretário fazendo isso. Mesmo assim, Padre Jonas e seu Lourenço foram provados para que a Canção Nova chegasse ao povo de Deus através dos sinais de TV. Eu completava 25 anos de padre e íamos ter uma missa campal e ia ser transmitido. Porque já tínhamos tudo, o transmissor da televisão, a antena da televisão, tudo arrumado. De noite, o professor me telefona e diz: para com tudo, porque um dos engenheiros não entregou os papéis deles. Mas, veja bem, como vocês dizem que tudo pode ser mudado pela oração, rezem. Eu não contei para ninguém, porque se eu contasse, ia desanimar. No dia seguinte, o pessoal encarregado da televisão arrumou tudo, posicionou as câmeras, iluminação, tudo. A missa ia começar às 10 horas. 10 para as 10, me chamam, estou chamando o senhor no telefone. Por causa do que ele falou, eu fui correndo. Cheguei e ele disse, não dá para dar explicação agora. Põe a televisão no ar, depois eu explico. Gente, eu quase arranquei o fio do telefone. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com uma alegria, nós podemos estar transmitindo ao vivo, pela primeira vez, a missa pela televisão. E assim teve início a história do veículo de comunicação católico que hoje alcança milhares de pessoas em todas as partes do mundo, anunciando que Ele é Deus nosso Senhor. Que no poder... A história do seu Lourenço está registrada no livro Canção Nova, uma obra de Deus, escrito por Monsenhor Jonas. Como Maria, que no poder... Na reportagem de amanhã, você vai acompanhar a presença do Monsenhor Jonas Habib em Brasília, evangelizando no meio político. Com Jesus, tudo pode ser mudado. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens que já estão disponíveis no portal noticias.cançãonova.com. Os próximos horários de missa de corpo presente de Monsenhor Jonas Habib, hoje à noite, estão previstas para as 21 horas e as 23. Na madrugada, serão mais 3 missas, à 1 hora, às 3 e às 5 horas da manhã. 1 hora depois, às 6 da manhã, haverá o cortejo até o Santuário do Pai das Misericórdias. As missas no santuário serão às 7 horas desta quinta-feira, às 9 horas e ao meio-dia, e a missa final das 3 horas da tarde. Após esta última missa, o corpo de Padre Jonas será sepultado na Sala das Graças Alcançadas, no Santuário do Pai das Misericórdias. Aguardamos você e sua família para o último adeus ao Monsenhor Jonas Habib. Até amanhã. Paz para você.